coagulação. Em que consiste esse processo? Pessoas com defeito de coagulação geralmente sofrem de doenças nas quais o sangramento após uma lesão não para com facilidade. Coagulação é o processo pelo qual o sangue passa de seu estado líquido natural para um estado de gel, formando um coágulo. Um coágulo é uma massa de sangue que se forma quando plaquetas, células sanguíneas e certas proteínas se unem entre si. É importante distinguir o coágulo de um trombo ou de um êmbolo. A palavra trombo refere-se a um coágulo preso à parede de um vaso sanguíneo. Por outro lado, os êmbolos são coágulos que circulam na corrente sanguínea e se detêm em outra parte do corpo, impedindo o fluxo sanguíneo. A coagulação é um processo essencial para a vida. De fato, todos os mamíferos têm um sistema de coagulação semelhante. Portanto, neste artigo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre esse processo. Em que consiste a coagulação? Para entender o processo de coagulação, precisamos primeiro entender um pouco a fisiologia do sangue. Em seu estado natural, o sangue flui sem passar para esse estado gelatinoso. As paredes dos vasos são saudáveis, e nenhuma substância que desencadeie a formação de coágulos é ativada. Neste momento, os processos de anticoagulação e coagulação estão em equilíbrio. São dois processos, denominados de hemostasia, nos quais inúmeras proteínas estão envolvidas e regulam esse equilíbrio. Quando um vaso é danificado, ocorre uma reação em cadeia na qual a ativação de uma série de proteínas resulta na formação de coágulos. Essa cadeia é chamada cascata de coagulação. Essa cascata envolve mais de 10 proteínas diferentes, chamadas fatores de coagulação. Encontram-se normalmente no plasma sanguíneo. Processo de coagulação. Em resumo, o que acontece na coagulação é o seguinte. Primeiramente, há uma pequena lesão na parede de um vaso sanguíneo. Isso causa uma hemorragia. O termo hemorragia é simplesmente usado para drenar o sangue dos vasos, não importando a quantidade perdida. Logo depois, os vasos sanguíneos se contraem. Isso ocorre na tentativa de limitar o fluxo de sangue para evitar que ele se perca através da ferida. Em seguida, as plaquetas, que são partes de células que circulam no sangue, são ativadas. Aderem-se então umas a outras no local em que a ferida ocorreu, formando um tampão. A partir deste momento, um dos fatores de coagulação mais importantes atua, o fator de von Willebrand. Então, o restante dos fatores de coagulação ativa a produção de fibrina. A fibrina é uma substância forte, que possibilita formar um tipo de rede, que mantém o tampão firme e estável. Quando a ferida cicatriza, esse tampão formado, o coágulo, se dissolve. Assim, o equilíbrio é restaurado, e o vaso sanguíneo retorna ao seu estado natural. Quais doenças estão relacionadas à coagulação? Como mencionamos, a coagulação é um processo fundamental para a vida. Quando qualquer um dos elementos envolvidos nesse processo falha, podem ocorrer numerosas doenças. Aqui damos alguns exemplos. Doença de von Willebrand é o distúrbio mais frequente relacionado à coagulação. Pessoas com esta doença têm um problema com o fator de coagulação com o mesmo nome. Como mencionamos, é o que ajuda as plaquetas a se agruparem. Estima-se que até 1% da população sofra disso. No entanto, os sintomas são leves e poucas pessoas são diagnosticadas. Alguns destes sintomas são
Sangramento do nariz que leva tempo para parar. Menstruação abundante no caso de mulheres. Sangramento excessivo de uma lesão ou sangue nas fezes e na urina. Patologia da coagulação. Hemofilia. É um distúrbio de coagulação, em que a pessoa não possui o fator oitavo ou nono. Essas pessoas tendem a sangrar por longos períodos após uma lesão, porque seu sangue não coagula normalmente. É uma doença hereditária, que pode ser muito grave. Quando ocorre um sangramento interno, os órgãos e tecidos podem ser danificados e colocar em risco a vida do doente. Aliás, é a desordem sofrida por muitos membros das famílias reais durante o século XIX. Por exemplo, o filho dos últimos czares russos sofria dessa doença. Numerosos estudos se concentraram em encontrar sua origem genética. Em conclusão, a coagulação é um processo complexo que nos mantém vivos. Portanto, é importante estudar seu funcionamento para poder tratar as pessoas que possuem esse problema. Além disso, qualquer problema relacionado a isso deve ser consultado com o médico, porque somente ele poderá determinar o tratamento adequado.